Oi, gente, tudo bem? Aqui é o professor Rossoni e vamos fazer uma questão de modelos atômicos da URGS. Então, a partir do século XIX, a concepção da ideia do átomo passou a ser analisada sob uma nova perspectiva, a experimentação. Com base nos dados experimentais disponíveis, os cientistas faziam proposições a respeito da estrutura atômica. Cada nova teoria atômica tornava mais clara a compreensão da estrutura do átomo. Assinale no quadro a seguir a alternativa que apresenta a correta associação entre o nome do cientista, a fundamentação de sua proposição e a estrutura atômica que propôs. Bom, para a gente poder falar da fundamentação e da estrutura atômica, eu acho que o mínimo que você tem que saber é um pouquinho sobre modelos atômicos, senão isso aqui vai ficar uma viagem e eu não vou ajudar a resolver a questão. Então, eu preparei um resumo para você de modelos atômicos e é um resuminho extremamente básico. Eu acho que seria legal você saber pelo menos esses 6 modelos que aparecem aqui. Então, tá aqui o desenho deles, tá? Repara quando a gente for falando nos modelos, que nem bola de bilhar, né? For falando de pudim de passas, dá uma olhada nesses desenhos para ver se confere. Bom, o que é legal você saber é que antes de Dalton tinha um cara chamado Demócrito, né? E Leucipo. São lá dos pré-socráticos, né? Antes de Sócrates, né? Lá na Grécia Antiga. E eles falaram que tudo é formado por átomos, que a matéria era descontínua. E aí só em 1800 e tanto, né, chega aqui o Dalton e vai dizer, olha, realmente os pré-socráticos estavam corretos e tudo é formado por átomos. E ele vai dizer que os átomos ainda são formas esféricas, né, que vai ser assemelhado a uma bola de bilhar. E a grande diferença dos modelos, né, de Dalton para o Demócrito e Leucipo pré-socráticos é que lá era dois invisível e indivisível. E aqui no Dalton, além de invisível, indivisível também é indestrutível. E ele falou isso com base nas leis ponderais, onde a principal lei ponderal aqui é a de Lavoisier, que vai dizer que na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma, quer dizer, o átomo é indestrutível. Existe a lei de Proust, existe a lei do próprio Dalton, onde ele tira essa conclusão, né? Lembrando que a palavra ponderal quer dizer massa, massa. E por que essa palavra é importante? Porque justamente o Dalton vai dizer que os mesmos elementos, né, o mesmo elemento, são aqueles que possuem a mesma massa, que hoje a gente sabe que não é mais assim, e sim pelo número atômico. Bom, o modelo de Thomson é esse modelo aqui que a gente chama de pudim de passas, né? Onde a gente imagina aqui um pudim, a carga positiva, e os elétrons são a carga negativa. E essa é a grande novidade no momento, né? Que são os elétrons. Então, esse modelo destacou agora a natureza elétrica. Então, agora começa a falar em carga, que não existia para Dalton. E como Thomson, né, descobriu isso, foi através também de uma experimentação que foi ampola de Crookes, que era uma descarga elétrica, né? Tenta lembrar que são elétrons. Descarga elétrica numa ampola de Crookes, numa fluorescente, por exemplo, tá? Só que é uma fluorescente ajeitada. Hoje, com o YouTube, você consegue botar aí na pesquisa do Google, né, ou do YouTube mesmo, ampola de Crookes, tu vai ver uma ampola de Crookes funcionando na prática. Ou isso é muito massa, né? Então, isso aqui é um tubo de gases rarefeitos que nem a sua fluorescente, né? Bom, o Rutherford dá para ver aqui o Sol, imagina o Sol e os planetas ao redor. Então seria o sistema planetário. A grande novidade aqui do Rutherford é o núcleo, ele descobriu o núcleo. E como que ele descobre o núcleo? Ele simplesmente joga partículas radioativas, no caso são partículas alfa, que a gente chama de dispersão, espalhamento de partículas alfa numa lâmina de ouro. Só por curiosidade, a maior parte das partículas alfa atravessou essa lâmina muito fina de ouro e poucas bateram e voltaram. E essas que voltaram, ele vai dizer, olha, por culpa do núcleo que está ali. Aí tem o Bohr, que ele vai complementar com os princípios de mecânica quântica, né? Que tem a ver com os níveis de energia. Ele vai dizer que os elétrons não estão de forma aleatória. Os elétrons eles têm um raio definido, tanto que o Bohr ele vai morrer tentando calcular o raio, né? Depois ele descobrir que não tem raio nenhum. E esse raio, o cara vai dando os spoilers, assim, né? E esse raio aqui, né? Ele é fixo. Então essa órbita aqui é uma órbita circular
Tanto que ele vai dizer que o elétron, quando está nessa órbita circular, ele não perde energia. Ele só vai absorver energia quando ele pular para uma órbita externa. O vestibular adora esse tipo de questão. E quando o elétron voltar, ele emite energia, pulando de uma órbita para outra. Então ele pode circular na órbita sem perder energia. E isso é provado pelo espectro atômico, que é quando o elétron volta para uma órbita de menor energia, ele emite energia sob forma de luz, luz ultravioleta, luz visível, infravermelho, e a gente consegue detectar qual é o elemento, né, dependendo da cor que ele emite. Isso é incrível. E aí o Sommerfeld, que na sequência vai dizer, olha, tem umas camadas aqui, né, os níveis de energia que não são bem circulares, são elípticos, por culpa dos subníveis, porque as órbitas elípticas, né, elas vão emitir uma energia um pouquinho diferente das circulares. E aí ele vai dizer então que os níveis são subdivididos em subníveis. Então, dentro de um nível, eu posso ter uma órbita elíptica e uma órbita circular. Eu posso ter as duas coisas, beleza? Então, também é aprovado pelo espectro atômico, né, em bandas de energia que são muito parecidinhas. E ainda tem Schrödinger. E esse Schrödinger, né, cara, pelo amor de Deus, não se fala Schrödinger, né, o cara é alemão, tu fala xingando, né, Schrödinger, e ele vai dizer que, cara, não existe mais nada dessa história de órbita. Isso é uma visão já ultrapassada. O que existe agora são orbitais. Só cuida que essa palavra é muito parecida, né? Órbita e orbitais. E orbitais, na verdade, é uma região do espaço que a gente tem maior densidade e probabilidade de encontrar o elétron. E aí vai vir uma calculeira desgraçada, infinita, para tentar descobrir o elétron naquela região ali, que agora é um orbital, né? Orbital S, orbital P. Eles ainda se misturam em forma sp3, sp2, que é hibridização, né? Mistura de orbitais. Bom, então voltando, né, para a questão. Vamos lá, o que eu posso falar sobre o Dalton? Gente, o Dalton, experimentos com raios catódicos? Não, né, cara? Já começou errado. O Dalton usou leis ponderais, né? Quem usou raios catódicos, né, numa ampola de Crookes foi o Thomson. Agora vamos ver se a estrutura está correta, pelo menos, né? O átomo ele pode ser um fluido homogêneo e quase esférico e com carga, não pode ter a palavra carga no modelo de Dalton, isso é proibido, no qual estão dispersos uniformemente elétrons. Ele está falando aqui, na verdade, do modelo de Thomson, né, que é o pudim de passas lá, então tá errado. T de Thomson, né, deveria estar aqui, então provavelmente ser Thomson aqui também tá errado, né. Vamos ver o que está falando aqui no Thomson, ó. Princípios da mecânica quântica. Não, né, cara, isso é Bohr, já não poderia, né? Então, realmente, eles estão trocando tudo aqui. Vamos focar aqui. Letra B, então, ó. Niels Bohr, nosso grande Bohr. Leis ponderais. Não, já está errado, né, gente? Não posso falar leis ponderais, porque leis ponderais é do Dalton. Vamos escrever um D aqui de Dalton, né, cara? Então, não pode ser. E deixa eu ver se aqui está correto. A estrutura atômica. Os elétrons movimentam-se em torno do núcleo central positivo, isso está correto, né? Porque vem depois do Rutherford, em órbitas específicas com níveis e energéticos bem definidos. Isso é verdade, a gente tem um raio bem definido, né? E a gente tem os níveis de energia aqui bem definidos. Lembrando, né, que quando o elétron pula de uma camada para outra aqui, ele absorve energia, e quando ele volta para uma camada interna, ele emite energia. E o vestibular, e todos os vestibulares praticamente amam essa informação, né? Então, anota isso que pode ser a próxima questão. Então, essa parte está correta, só que não podia estar escrito leis ponderais aqui. Vamos ver, Rutherford, letra C. Rutherford, Ernest Rutherford, experimentos envolvendo o fenômeno da radioatividade. Com certeza, né? Porque a partícula alfa, né, beta, gama, né, são partículas radioativas, né? Tanto que foi o próprio Rutherford que descobriu as partículas alfa, beta e gama e deu o nome, inclusive, para elas, né? Então, esse modelo só poderia vir depois da radioatividade e realmente vai envolver, né, a emissão de partículas alfa. E ele chegou à conclusão que o átomo é constituído por um núcleo central perfeito, muito pequeno, melhor ainda, exatamente,
é aproximadamente 1 para 10 mil vezes a diferença, né, em relação ao tamanho do átomo total, né? E porém com grande massa, assim, ele é muito denso, né? Além de ser muito pequeno, ele é muito denso. E ao redor do qual orbitam os elétrons com carga negativa, sim, como se fossem planetas orbitando ao redor do Sol. Então, perfeito, né? Já tem a nossa resposta aqui, letra C, mas vamos eliminar as outras, né? O Thomson, letra D aqui, né? Do Joseph Thomson, o princípio da mecânica quântica está errado, né? Eu não posso falar em mecânica quântica para Thomson, tem que falar tubos, né? De raios catódicos, né, que é o caso que aconteceu aqui, raios catódicos em tubos, né, de gases rarefeitos, ampola de Crookes, e a matéria é descontínua e formada por minúsculas partículas indivisíveis denominadas átomos. Cara, o primeiro cara que falou sobre matéria descontínua é o Demócrito, né, e o Leucipo, lá os pré-socráticos, né, então eles que deveriam estar aqui, né, e não o Thomson, né? O Thomson vai falar que o átomo é descontínuo, que vai ter os elétrons dentro do átomo, né? E para a letra E, olha só, em vez de botar o Schrödinger, né, ou o Sommerfeld, botaram o Demócrito lá, um pré-socrático, em homenagem à nossa vã filosofia, né? Então, letra E, Demócrito vai dizer que experimentos sobre condução de corrente elétrica em meio aquoso. Meu Deus, não. Isso aqui não tem nada a ver com modelo atômico, né? Isso tem a ver com Arrhenius. Quem que é o Arrhenius, cara? É o cara que colocou ácido, né, em meio aquoso e descobriu que ele conduzia corrente elétrica. Base em meio aquoso e também chegou à conclusão que conduzia corrente elétrica. Tanto que os conceitos mais famosos de ácido e base são de Arrhenius, né? Então, não tem nada a ver com a letra E. E os átomos são unidades elementares da matéria, compostos como se fossem esferas maciças. Isso aqui é Dalton, né? Que é o cara posterior aqui a Demócrito e Leucipo. Indivisíveis e sem carga, só falou que é indestrutível para conferir, mas esferas maciças já me remete a Dalton. Beleza? Então, a maior dica que eu posso te dar, além disso, é que o modelo atômico cai praticamente, cara, de 5 em 5 anos na URGS. Como é que eu sei isso? É que a gente tem uma estatística, né, de tudo que cai na URGS, cara. A gente analisou aí as provas desde 2010, desde 1998, desde 1991. A gente tem a quantidade de provas da URGS de Química que você quiser. E a gente tem todo esse material com 300 questões, cada ano vai aumentando mais, tá? Por isso que eu até não digo quantas questões são geralmente, porque a gente reuniu 300 questões no mínimo de Química da URGS por prova e por conteúdo no negócio chamado Study Book Química na URGS. E o link tá na descrição para você comprar, cara, por um preço muito barato. Vai custar mais barato que anos e anos aí de cursinho, se preparando, cara, para matérias e coisas que às vezes nem caem. Vai fazer as questões da URGS porque tem de sobras. Tu consegue fazer todas, você gabarita a prova da URGS, cara, de química, né? Por química eu me responsabilizo, tá? Também se quiser materiais de graça e acompanhar o canal Química na URGS, também o link tá na descrição e todas as minhas redes sociais. Deixa eu só botar um negocinho aqui para completar essa questão. E aí, me comunica lá nas redes sociais, diz o que tu pensa, diz o que tu quer, pede um desconto, sei lá, conversa comigo. Então, valeu, gente, muito obrigado por assistir esse vídeo aí. Eu vou deixar algumas outras indicações aqui que são muito importantes para ti. Se você assistir esses vídeos aqui, cara, você vai estar muito bem em Química na URGS, cara, e eu assino isso se você quiser. Pode vir me cobrar. Bons estudos aí, forte abraço, tchau.